pessoal, aqui é o professor Bruno do canal Matemática ao Quadrado. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de conjuntos. Agora vamos para a nossa aula 6. Conjuntos numéricos. Vamos agora para o conjunto dos números racionais, que é representado por esse quezinho. O conjunto dos números racionais é descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros. Pessoal, quociente quer dizer divisão. Então, temos aqui o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Ele é representado pelos números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando que esse número que está abaixo, que é chamado denominador, ele tem que ser sempre diferente de zero. O bezinho ou o valor que tiver embaixo no denominador, ele tem que sempre ser diferente de zero. Lembrando que qualquer número dividido por zero não existe, tá bem? Então, essa é a minha representação. Aqui eu tenho alguns exemplos. Todos esses números, eles podem ou estão representados na forma de fração. 3 sobre 5, menos 7 sobre 4, o 2, o 0, 13 sobre 8 e o menos 7, e assim por diante. Mas, professor, o 2, o 0, menos 7, eu posso representar ele na forma de frações? De frações? Pode sim, pessoal. Lembrando o seguinte, que a gente sabe que quando o número está assim, sozinho, abaixo dele eu tenho o número 1. Por que o número 1? Porque na hora que eu divido esse número que está em cima por 1, vai dar ele mesmo. E assim eu tenho uma fração. Então, quando os números, tanto naturais como inteiros, eles estiverem no conjunto dos números racionais, eu posso representar eles na forma de fração. É só colocar o número 1 abaixo. Prosseguindo, eu posso ter duas representações para o meu conjunto dos números racionais, duas formas de frações, os chamados frações exatas ou decimais exatos e os decimais periódicos, chamada também mais conhecida como dízima periódica. Vamos aqui a um exemplo para eu explicar como funciona. Se eu pegar o número 2 e dividir ele por 5, a minha resposta vai ser 0,4. Então, isso tudo vai ser 0,4. Quando eu falo de decimal exato, quer dizer que eu tenho apenas uma quantidade de números. Ele é finito, ele tem um fim, ele acaba aqui. Então, isso é chamado de decimais exatos. Outro exemplo aqui, se eu pegar o 35 e dividir por 4. 35 dividido por 4 vai me dar o valor de 8,75. 8,75. Então, eu tenho uma quantidade de números finita depois da vírgula. Termina aqui. Então, toda vez que tem um fim, tem uma quantidade de números que chega a um fim, ela é chamada de decimais exatos. Já nos decimais periódicos, que são chamadas dízimas periódicas, eu tenho também números representados na forma de fração, só que na hora que eu divido esses números, eu vou ter uma periodicidade. O que é isso? Eu vou ter um número que sempre vai se repetir. Esse número que se repete, eu posso chamar ele de período. Então, 1 dividido por 3 vai dar 0,333. E esse número 3, ele vai se repetir infinitamente. Por isso que eu coloco esses 3 pontinhos no final. Então, aqui eu tenho um número que ele sempre vai ficar se repetindo. Então, isso é chamado de dízima periódica, porque eu tenho um número que vai ficar se repetindo. Outro exemplo aqui, 7 dividido por 9. 7 dividido por 9 vai ser igual a 0,777 e assim sucessivamente. Quer dizer que esse 7 ele vai se repetir infinitamente. Eu tenho um número que está se repetindo. Se esse número está se repetindo, ele é chamado de dízima periódica. Tá bem, pessoal? Só um último exemplo aqui para ver se vocês entenderam.
Ainda sobre dízimas periódicas, se eu tiver 1 e dividido por 22, 1 dividido por 22 vai me dar como resultado 0,045, 45 e assim sucessivamente. Coloco os 3 pontinhos no final. E aí, pessoal, mesmo tendo um zero depois da vírgula, se eu observar que eu tenho uma periodicidade, eu tenho alguns números que se repetem, no caso aqui, o número que está se repetindo é o 4 e o 5, que é o 45. Mesmo assim, eu ainda posso considerar sendo uma dízima periódica, porque possui números que estão se repetindo infinitamente, tá bem? Esse é o conjunto dos números racionais. Continuando, como saber se uma determinada fração irredutível equivale a um decimal exato ou uma dízima periódica? O que é que temos que fazer? Pessoal, a gente tem que decompor o denominador dessa fração. Se for um decimal exato, na hora que a gente decompor esse decimal, eu só vou ter fatores 2 ou 5. Se por acaso na hora que eu decompor eu ter um fator diferente de 2 ou 5, eu vou ter um decimal periódico. Vamos ver aqui um exemplo. 7 dividido por 50. Eu vou pegar o 50 e vou decompor o 50, tá bem? Primeiro a gente utiliza o 2, né? 2 é o menor número que eu posso dividir o 50. 50 dividido por 2, 25. 25 eu sei que pode ser divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5. O 5 ele pode ser divisível também por 5. E a resposta é não. Eu tenho fatores aqui apenas 2 e 5. Se eu tenho os fatores 2 e 5, então ele é chamado de um decimal exato. É 0,14. Ele tem um fim depois da vírgula, o 14. Então ele termina aqui. Ele é um decimal exato. Vamos agora para o outro exemplo. O outro exemplo é 16 dividido por 30. Vou pegar o 30 e vou fatorar. Fatorando 30, o menor por 2, dá 15. 15 é um número que dá para ser divisível por 3, que dá 5. E o 5 só pode ser divisível por 5. Apareceu um número diferente do 2 e 5? Apareceu. Então, ele vai ser um decimal periódico. 16 dividido por 30, o resultado vai ser 0,533. Eu tenho um número que está se repetindo e vai para infinito. Qual é esse número? O número 3. Pronto, então eu vou saber se o número é decimal exato, se na hora que eu pegar o denominador, dividir, eu ter números só 2 e 5. Se na hora que eu pegar o denominador, fatorar ele, e tiver um valor diferente de 2 e 5, eu já sei que ele vai ser um decimal periódico.